Sejam todos muito bem-vindos ao Industrial Equipment Experience 2024. E eu estou aqui diretamente da sede da Dassault Systèmes na América Latina, em São Paulo, para falar sobre a terceira edição desse evento. É um evento que tem um foco em trazer uma visão geral sobre o mercado de equipamentos industriais, falar sobre seus desafios, tendências e também sobre novas tecnologias. Durante esses 4 dias, você vai escutar diretamente dos nossos especialistas da Dassault Systèmes qual que é a nossa visão sobre o mercado na América Latina, tendências globais e também sobre ferramentas, sobre tecnologias para otimizar cada parte do seu ciclo de desenvolvimento de produtos para o mercado de equipamentos industriais. Para trazer um exemplo ainda mais próximo da sua realidade, ao longo dos 4 dias a gente também vai falar com a MP Agro, uma empresa que, assim como você, desenvolve, fabrica e comercializa equipamentos industriais na América Latina. Eles vão destrinchar aqui o seu processo de desenvolvimento ao longo desses 4 dias, falando sobre seus desafios, falando sobre as suas soluções, para que você possa se inspirar aí também na sua empresa. Então assim, tem muita coisa legal ao longo desses 4 dias, você não perde por esperar. E para começar já com o pé direito, eu queria convidar para falar sobre a visão da Dassault Systèmes do mercado de equipamentos industriais na América Latina, o nosso diretor do portfólio SolidWorks e 3D Experience Works, Mário Belezzi. Com você, Marião. Muito bom, Thiago. Obrigado. Meu nome é Mário Belezzi, eu sou diretor da Dassault Systèmes SolidWorks para a Latinoamérica e eu quero mais uma vez dar as boas-vindas a você aqui no nosso evento de hoje. Bem, a nossa agenda de hoje, ela vai falar rapidamente da companhia e todas as soluções que nós temos. Eu fiz um resumo em 3 bullets aqui, falar um pouquinho da nossa distribuição via canais e falar também das tendências da indústria e principalmente da indústria de Industrial Equipment, certo? Vamos lá. Então, falando rapidamente aqui da Dassault, se eu olho hoje a Dassault de uma maneira mundial, nós dividimos em 3 verticais de negócios. Essas 3 verticais principais são manufatura, life sciences e também infraestrutura e cidades. Nesse próximo slide, nós podemos ver aqui claramente o total de potencial de mercado de cada uma dessas 3 verticais que eu citei. A gente olhando principalmente para a vertical de manufatura, que é onde nós estamos, ela é a principal vertical de mercado em termos de potencial de mercado disponível no nível mundial para Dassault Systèmes. E aonde nós estamos dentro, e o que nós temos dentro dessa central de manufatura? Dentro da vertical de manufatura nós temos o nosso conhecido SolidWorks, né? Esse conhecido SolidWorks, ele evoluiu muito, de muito tempo para cá. E eu gostaria de trazer aqui para vocês alguns dados em relação às nossas soluções. Olhando para o SolidWorks, nós costumamos dizer que o SolidWorks está em todos os lugares. Então, são quase 7 milhões de usuários de SolidWorks no redor do mundo, 500 mil usuários de DraftSide, 400 mil empresas clientes do SolidWorks, 33.500 instituições de ensino e por aí vai. São números expressamente muito marcantes para a nossa operação a nível mundial, né? E eu devo dizer que o seguinte, todo esse SolidWorks que nós conhecemos, ele se transformou nos últimos anos. Da ferramenta de mais sucesso de ecossistema de design para a ferramenta mais poderosa de inovação e portfólio do mundo. Então hoje, quando nós falamos do SolidWorks, nós falamos de algumas brands da Dassault, 5 domínios, em qualquer lugar, em qualquer equipamento, em qualquer device. E hoje, quando eu falo dessa capacidade da inovação de portfólio muito mais poderoso do mundo, eu agrego algumas outras verticais. Nós falamos não somente do SolidWorks. SolidWorks hoje, ele é um CAD e muito mais. Então, com todas as tecnologias que temos ao redor da tecnologia do SolidWorks hoje, eu consigo descrever SolidWorks como instalado no desktop ou não,
as filas, os arquivos do SolidWorks podem ser disponibilizados na nuvem. A gente tem tranquilidade e segurança para gerenciar essas filas. A infraestrutura de TI hoje necessária para rodar, ela é muito mais fácil. Então, obviamente, reduz custo. E também nós podemos acessar isso de qualquer lugar, em qualquer device e em qualquer momento. Essas são as tecnologias que foram agregadas ao SolidWorks que a gente tanto conhece. Falando aqui um pouquinho de números, nós adoramos mostrar esses números porque, como eu disse antes, são 6,8 milhões de usuários ativos, 1,3 bilhões de dólares em book, 730 mil usuários certificados. Alguns números interessantíssimos aqui na parte de startup e também de estudantes e de novas licenças. E falando aqui de alguns números, nós adoramos mostrar esses números e que são números impressionantes. São 6,8 milhões de usuários ativos. Eu estou falando de 1,3 bilhões de dólares em booking, 730 mil usuários certificados. Alguns números muito interessantes quando nós falamos também de startup, 3,5 mil novas startups na área de 3D Experience World. São números impressionantes que nós trazemos aqui para vocês. E como chegar nesse sucesso todo? Como fazer o boost disso? A SolidWorks, a Dassault Systems, entendeu há muito tempo o processo de transformação dos negócios, a transformação digital que o mercado exige. E aqui nós vemos na América Latina a evolução do número de usuários das nossas tecnologias. É impressionante, desde o começo, a quantidade e a evolução de usuários que nós experimentamos na América Latina. Mas como eu comentei, o SolidWorks ele é uma ferramenta CAD e muito mais. E já comentei também que nós agregamos design, simulação, marketing, governança e também manufatura. É muita tecnologia embarcada. E de que forma nós entregamos essas tecnologias para o mercado hoje? Em 3 formas de licenciamento. PLC, que é a licença perpétua que nós conhecemos, YLC, que é a licença anual, e também as licenças via cloud. De novo, design, simulação, marketing, governança e manufatura. Falando um pouquinho da nossa cadeia de canais, como que toda essa tecnologia chega até os nossos clientes. Então, nós estamos muito bem posicionados na América Latina. São 26 partners distribuídos na América Latina, são 60 sites de serviços, são mais de 1.500 profissionais que levantam todo dia para levar o melhor da tecnologia para os nossos clientes. E nós temos hoje, na América Latina, 14 mil clientes. E aqui eu tenho a distribuição desse ecossistema. Nós atendemos tanto Central América quanto a região andina e também a distribuição dos nossos parceiros no Brasil. Um pouquinho mais sobre essa região toda, para fazer aqui um resumo para vocês. Então falamos aqui em diferentes países, com diferentes velocidades e diferentes desenvolvimentos tecnológicos. Muitos desses parceiros estão conosco há mais de 15 anos e nós temos aí uma forte identificação com a brand SolidWorks, inclusive através desses parceiros. É uma área difícil de ser coberta, uma área muito extensa, mas nós temos 1.500 profissionais 100% focados em suportar os nossos clientes. O nosso mercado da América Latina é o mercado que cresce mais rápido para a Dassault Systèmes e nós temos essa operação estabilizada por mais de 20 anos. Grandes clientes, grandes referências em diferentes países em toda a América Latina. E os nossos VARs, como eu comentei, são 100% certificados pela Dassault Systems, tanto na área técnica quanto na área de marketing, como também na área comercial. Estamos muito bem posicionados para atender toda essa demanda. E aqui um pouquinho da relação nossa com esses parceiros. Um contrato simples, atrativo, temos um excelente gerenciamento de território, nós temos também todo um processo de bônus e transformação de parceiros, damos todo o suporte, treinamento, certificação e tem também uma grande área, uma área muito forte de desenvolvimento de marketing através de toda a área da América Latina. Falando do mercado de Industrial Equipment, tanto no mundo quanto também na Latinoamérica, na Dassault Systems nós dividimos em 8 verticais principais esse mercado. E essas verticais são a indústria de robôs e também impressoras 3D, o mercado de máquina de manufatura especializada, o mercado de máquina e equipamento pesado e também os equipamentos de construção,
Também temos equipamentos como uma das verticais, equipamentos de energia. A parte de plásticos e metais também é uma vertical importante para a indústria, para o mercado de industrial equipment. As fábricas de pneus também e também a parte de professional services. Essas são as diferenças que nós colocamos nos 8 pilares. Um pouquinho mais sobre esse mercado para a América Latina e também para a Dassault Systèmes. Ele é o terceiro mercado de maior fonte de revenue para a Dassault. SolidWorks é a brand que representa, obviamente, a maior parte desse revenue todo. E nós falamos hoje em modularidade, automação, conexão entre equipamentos, e esses fatores são chaves para o mercado de industrial equipment. Temos que ter soluções com capacidade de simular o mundo real dentro do mundo virtual. Soluções para imaginar, criar, simular, produzir, vender e, obviamente, depois da venda, conseguir fazer todo o suporte técnico. E hoje em dia, remotamente, em qualquer lugar, com qualquer dispositivo. Isso é bastante importante que a sua tecnologia possa prover isso. E é isso que nós entregamos para os nossos clientes. Todos os equipamentos industriais hoje, eles precisam ter agilidade e mudanças. Tem que ter muita reação rápida à transformação. Muitas vezes, um mesmo equipamento ele serve para diferentes funções dentro da companhia. E essas disciplinas todas, elas têm que conectar diferentes engenharias, como mecânica, elétrica e engenharia de fluidos. Digital Continuity, que a gente fala, a continuidade digital é a maior tendência hoje da área de Industrial Equipment. E a 3D Experience Platform é a resposta para isso tudo. Um pouquinho mais desse mercado no Brasil. Nós experimentamos anos passados não tão bons, mas nesse primeiro trimestre, de acordo com essa fonte vinda da ABMAC, nós já experimentamos um crescimento de 16% no mercado de equipamentos industriais no Brasil. Falando aqui ainda do Brasil, nós temos uma vasta quantidade de eventos que está acontecendo, a gente vê o mercado voltando, a gente vê esse mercado em movimento e nós trabalhamos aqui com uma alta expectativa em 2024. Também existem linhas de crédito novas vindas de acordo com a ABMAC e que também pretendem movimentar ainda mais esse mercado. No mês que vem, em maio, chega a maior feira internacional de máquinas e equipamentos da América Latina, que é a FEIMEC. Inscrições já estão abertas. Bom, trazendo um exemplo aqui da parte de máquinas agrícolas, nós tivemos aqui nesse evento no ano passado a Resemin, tivemos também a BIS, e esse ano nós vamos receber aqui no evento a MP Agro, que é da área de agro. Então, por isso, eu resolvi trazer para vocês aqui alguns dados do mercado de máquinas agrícolas da América Latina. É um mercado em extrema expansão. Esse mercado ele vai crescer cerca de 6,10% ao ano. Esse mercado foi estimado no ano passado em 8,7 bilhões de dólares e ele tem a expectativa de que esse mercado chegue a 11,7 bilhões em 2028, crescendo demais. Muita mecanização nas fazendas, tanto em México quanto Argentina, quanto em Brasil, em toda a América Latina. Muito suporte do governo local, subsidiando a safra e também facilitando com que os fazendeiros, com que os industriais todos possam fazer as compras dos seus equipamentos. São informações muito positivas que trazem aqui em relação ao mercado de Industrial Equipment. A parte plantada também da América Latina vem crescendo. O uso de tratores e máquinas também cresce gradualmente. São muito boas notícias que corroboram com esse número que nós dissemos. Esse mercado foi estimado em 8,7 bilhões no ano passado e deve chegar em 11,7 bilhões até 2028. Alguns comentários finais aqui. Industrial Equipment, como eu comentei, é uma das áreas mais importantes para a Dassault Systèmes. SolidWorks, a nossa brand, lidera essa área com soluções de software para isso. E por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para fazer esse evento exclusivo para a área de Industrial Equipment. Os casos que nós apresentamos no ano passado foram Resemin e BIS. E esse ano nós temos a honra de recebermos aqui a MP Agro, um grande case na área de agro que nós vamos apresentar hoje aqui no evento. A Dassault Systèmes aqui na América Latina
está extremamente bem preparada para suportar as necessidades desse mercado, como eu comentei antigamente. A taxa de crescimento que nós vemos na nossa vertical de software é de 30%, ano sobre ano. E a ambição continua alta também para esse ano de 2024, assim como a nossa expectativa. Relembre, nós somos 26 distribuidores autorizados através da América Latina para suportar você, nosso cliente. Tecnologia é a solução para que isso tudo possa acontecer e nós estamos aqui para isso. Não esqueça, nós saímos do maior ecossistema de design em sucesso de design para o mais forte portfólio de inovação de tecnologia do mundo. Conecte-se com a gente, nós estamos em todas as redes sociais. Por ali também você vai ficar sabendo de todas as novidades em relação à nossa tecnologia. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso evento hoje. Nós nos vemos em breve. Obrigado, Mário. Então, assim, depois dessa visão sobre o mercado de equipamentos industriais na América Latina, vamos trazer um exemplo real, né? Então, eu estou aqui com o William Sartori. William, obrigado. Seja muito bem-vindo ao Industrial Equipment Experience. A William é gerente de pesquisa e desenvolvimento da MP Agro, uma empresa brasileira do agro de equipamentos industriais, então acho que não tinha exemplo melhor para a gente falar aqui nesse evento. William, para quem não conhece, quem é a MP Agro? O que vocês fazem? Beleza. A MP Agro é uma empresa que está há mais de 10 anos no mercado. Ela nasceu de uma ideia inovadora, na verdade um conceito que aliava inovação e sustentabilidade, que era reaproveitar chassis antigos de pulverizador e dar uma sobrevida para esses equipamentos. Então, qual que era a ideia? Na fazenda se tinha os pulverizadores, o cavalo ainda estava em bom estado, mas o sistema de pulverização não estava tão bom. Então, o que se fazia? Ou se renegociava aquilo na compra de um novo, ou vendia. Normalmente, o proprietário das fazendas acabava perdendo um pouco de dinheiro nessas negociações. E aí, o que a gente entendeu ali, né? Veio uma demanda, na verdade, de um cliente importante para o Douglas, o proprietário da empresa na época, né? Fundador da MP Agro. E aí, a ideia era transformar aquele pulverizador em um distribuidor de fertilizantes sólidos. E aí, foi assim que a empresa nasceu. Caramba. Foi assim que a empresa nasceu. E assim, só para garantir, tô falando de cavalo ou equipamento, não é o cavalo. Não o cavalo. Tá, o cavalo, o equipamento, né? Chassi, trator. Só para deixar todo mundo na mesma página aqui, tá? Isso. Então, a gente começou desenvolvendo as caixas em inox, que esse que era o grande diferencial do momento. Todo mundo fabricava os distribuidores em aço carbono, mas isso comprometia a vida útil do equipamento. Então, além da inovação no sentido de encarroçar esse tipo de implemento em uma estrutura nova, a inovação também veio na matéria-prima que estava sendo utilizada para a fabricação daquele equipamento, que a ideia era dar mais disponibilidade de máquina na fazenda, dar mais vida útil do equipamento, né? E aí a MP começou a produzir os equipamentos totalmente em aço inox. Chassi, gaveta, estrutura de gaveta, tudo que estava na máquina era aço inox, né? E no primeiro momento parecia uma ideia meio maluca, porque é um material caro, né? Sim. Mas o retorno que aquilo dava na fazenda, no trabalho, a disponibilidade de máquina, o cara não ter que parar uma máquina para jatear, pintar, reduzir o tempo de manutenção, foi fazendo com que a ideia fosse emplacando, né? Até que a gente chegou até o ponto que a gente está hoje aqui. Que legal, então realmente a qualidade, né? Às vezes a gente passa um pouco mais caro, mas, poxa, o diferencial que isso vai dar de produção, né? Essas paradas e tudo isso realmente faz muita diferença. E hoje, qual que é a principal linha de produto de vocês? Continua sendo os distribuidores de fertilizante, né? Então, a MP nasceu com essa linha montada em pulverizadores, e aí a gente foi extrapolando para outras possibilidades de trabalho. Então, começou com a linha Z, que é de onde a empresa nasceu. Depois nós fomos para a nossa linha T, que é uma máquina de arrasto, mas aí pensando mais em tratores menores, e aí ela já vinha com a possibilidade de aplicar calcário também, já possibilita o trabalho com calcário. Depois dessa máquina, a gente partiu para máquinas maiores, que aí é a nossa linha Robust, aí a gente está falando de máquinas de até 30 mil quilos de capacidade.
que aí já são para tratores maiores, visando maior autonomia de trabalho e tal. E por último, a gente foi com os caminhões, porque daí, além do ganho de autonomia, também tem o ganho de performance, porque você consegue trabalhar em velocidades maiores, né? Depois da linha dos distribuidores, a gente seguiu para tanques. E aí nós começamos a fabricar tanques pensando em aumento de eficiência na lavoura. Sempre esse viés de aumentar a disponibilidade de máquina, reduzir custo de insumo. Isso é um foco que nós temos nos nossos desenvolvimentos lá, nas conversas que nós temos com os nossos clientes. A gente sempre busca identificar esses pontos em que a gente pode desenvolver algum equipamento ou, enfim, algum sistema que dê ganho de performance. Entendi, que legal. E assim, até a gente vem conversando já faz muito tempo, né, que como os equipamentos da MP Agro são tecnológicos, né, que às vezes as pessoas pensam, uma máquina do agro, um equipamento pesado que está na terra, mas a precisão daquela coisa ali, quando está na fazenda, todos os sistemas que englobam a parte mecânica, elétrica, tudo isso é uma coisa realmente muito legal que vocês fazem. E hoje, como é que funciona a integração de todos esses sistemas? Como é que vocês fazem tudo isso acontecer? Na verdade, tudo isso começa na concepção do projeto, que a gente vai querer, o que a gente espera que aquela máquina entregue, né? Então, tem primeiro um alinhamento da performance com relação à entrega mecânica, que é muito forte no nosso equipamento. A gente está trabalhando com distribuição de adubo, né? E aí depois a gente vem montando uma forma de como contornar o que precisa ser controlado. Então, como sensoriar, como medir, e aí como tratar esse dado, né, por uma controladora, para que a gente possa fazer as correções necessárias para o trabalho. Né? E vem cá, me responde uma coisa. A gente tem, várias empresas concorrentes de vocês, no Brasil, fora. O que faz um produto, um equipamento desse ser um equipamento MP Agro? Tipo, qual que é a cara da MP Agro? Assim, você fala, poxa, isso aqui é o nosso viés, a gente pensa nisso, a gente, cara, acorda, dorme, o Douglas, todo mundo, para fazer um equipamento com essas características. O que faz a MP Agro ser os equipamentos tão bons como eles são hoje? Na verdade, eu acho que é exatamente a deixa que você me deu agora. Né? A gente tem muito foco em qualidade lá. A qualidade, se certificar de que a gente está fazendo o equipamento mais confiável, que está dando todo o suporte necessário para a operação, acho que acaba sendo um diferencial de entrega mesmo dos equipamentos para o cliente final. Né? Então a gente trabalha selecionando as melhores matérias-primas, a gente trabalha com certificado das matérias-primas, a gente tem todos os nossos soldadores qualificados, então todo o processo de solda é qualificado, todos os componentes que são montados na máquina têm qualidade assegurada por parte dos fornecedores, tem double check interno. Então, assim, a gente estruturou uma série de gates, vamos falar assim, ou de etapas que a gente pode trabalhar em cima e melhorar a qualidade do produto, pensando em entregar a melhor experiência para o cara no final. Que legal. E bom, e você que está vendo a gente aí, quer saber um pouco mais, mpagro.com.br, tem um monte de coisa lá, um monte de produto, especificação técnica, então assim, realmente é um prazer estar aqui, porque é aquilo, a gente fala, um equipamento, são grandes equipamentos para agro, mas acho que isso se reflete em todas as empresas, acho que fazem equipamentos industriais para outros segmentos, porque tem muitos desafios similares, né? Sim, por exemplo, na média, qual que é o tamanho do equipamento desse em termos de quantidade de componentes, por exemplo? Quantos itens tem um componente da MP Agro? A gente chega a máquinas ali que podem ter 5, 6 mil itens montados numa máquina, né? E 100% no SolidWorks? 100% no SolidWorks. Tudo que vai montado na máquina está no SolidWorks. Se tiver uma arruela, uma junta de vedação, tá tudo lá. Bom, então eu vou aproveitar agora, William, que você foi muito legal de destrinchar todo o processo de desenvolvimento de produto da MP Agro aqui pra gente, nesses 4 dias. E eu queria entender como é que começa tudo isso, ou seja, de onde que vem as ideias para um novo projeto, para um novo produto, como é que vocês pegam esses feedbacks, de onde que vem, que tipo de dado, de modelo que vocês fazem, enfim, fala um pouco pra gente como é que nasce um novo produto da MP Agro. Claro. A gente tem vários inputs de projeto, então um deles pode ser a visão que o comercial tem de mercado, então os vendedores eles estão acompanhando os clientes, eles estão acompanhando a concorrência, né, o nosso time comercial, e estão atentos aos lançamentos, ao que está acontecendo em especificação técnica, de concorrência, enfim. E aí tudo isso vem para a gente como um input.
Tipo, a nossa máquina, como que ela está posicionada em relação ao mercado, não, o que precisa mexer, não precisa mexer. E isso pode ser uma entrada para uma alteração de projeto, desenvolvimento de uma nova tecnologia, enfim. Outro ponto de entrada, nosso departamento de pós-venda. É muito atuante no campo. Está sempre presente nas fazendas, está sempre presente com os clientes, ouvindo os clientes, nosso departamento de pós-venda. Então, tudo isso que os técnicos pegam em campo também vem para a engenharia, através de um comitê que a gente tem interno, e aí eles conseguem passar essas informações para a gente. Então, alterações de equipamento, assim, visão mais da prática mesmo, da usabilidade do equipamento, né? Então, o comercial é mais... Questões comerciais, vamos falar assim, catálogo, né? E aí o técnico é o cara da prática, é o cara que falou com o operador de máquina, que é o cara que vai dar pra gente um retorno de como é a experiência dele com o nosso equipamento. Né? Experiência do usuário. Do usuário mesmo. Um tá olhando mais o mercado, poxa, isso aqui acho que eu vou conseguir vender mais, tem um concorrente fazendo isso, e o operador fala, cara, precisamos mudar isso aqui, porque o cara lá na ponta ele vai se beneficiar. Ele vai sentir, Legal. E outro ponto de entrada, por exemplo, além dos dois, né, comercial e pós-venda, pode ser alguma ideia que venha da presidência da empresa, algum sentimento de direcionamento novo, ou alguma coisa que entenda que é estratégico para o negócio naquele momento que a gente não tem. E isso também pode vir como uma entrada, né? Enfim, aí a gente lista tudo isso, organiza essas entradas. Tem até um documental interno para isso. A gente organiza tudo isso, filtra melhor essas informações e tenta tratar elas. Né, organizar melhor. Tudo isso vai para um comitê, que é composto pela presidência e a gerência da empresa. Nesse comitê, a gente consegue discutir sobre essas ideias, e aí é interessante porque, como ele é composto pela gerência, a gente tem a visão de todos os departamentos da fábrica. Né? Então, todo mundo pode, num primeiro momento, opinar e entender o que pode ou não ser um desafio para a sua área com relação ao desenvolvimento daquele projeto. E aí, uma vez que tudo isso está compilado e elencado, né, organizado, de acordo com a estratégia da empresa, aí a gente parte para estruturar aquilo efetivamente como um projeto. Né? E aí é dimensionar time, dimensionar hora, montar cronograma, vamos falar assim, o beabado, o basicão do projeto ali para frente. Tudo né? que eu vou precisar, começar a criar algum modelo, já começam a criar alguma coisa já em 3D, algum desenho, algum conceito nessa hora? Uma vez que está aprovado, né, o projeto foi elencado, foi definido que a gente vai seguir com ele, aí a gente começa a fazer os primeiros estudos. Então, se há alguma coisa que a gente tem interna, uma tecnologia que a gente já domina, a gente pode seguir por um caminho um pouco mais curto, senão a gente dá um passo atrás, vai entender como é aquele fenômeno, né, faz as primeiras modelações de peça e tenta entender como aquilo se comporta e tal, para daí sim partir para modelação de máquina mesmo. Sim. E hoje vocês, falando do que a gente tem em comum aqui, né? Hoje vocês usam o SolidWorks, vocês usam a plataforma 3D Experience. Como é que isso se encaixa nesse momento ali do início do desenvolvimento do projeto? A parte, o SolidWorks, tanto o SolidWorks quanto a plataforma, assim, a gente trabalha junto, né? As coisas estão linkadas, né? Já nasce tudo lá. Já nasce tudo lá. Então, os primeiros conceitos, as primeiras ideias são todas modeladas lá. Tudo isso é submetido à aprovação desse comitê, então a gente discute sobre o caminho que está sendo seguido com relação ao projeto. E é tudo feito já no SolidWorks. Então, as primeiras ideias de esforços que a gente coloca, por exemplo, em especificação de projeto, como um target de projeto, né? As primeiras simulações, as mais simples, né? A gente já começa a rodar, ver se vai fazer sentido ou não, começar a ter um sentimento de custo, né? Quanto aquilo vai custar, vai ser uma peça grande, vai ser uma peça pequena, entendeu? Então, desde do croquis mesmo, do conceito, a gente já vem usando as ferramentas. Validação de mecanismo, por exemplo. Que legal, legal. Então, a partir daí, aí que a coisa começa a realmente virar um produto fabricável, que a gente consegue aí realmente pensar em elementos de fixação, lista de materiais, tudo isso, né? Mas isso a gente vai falar amanhã. Então, assim, primeiro dia do Industrial Equipment Experience, conhecer um pouco da MP Agro, o início do processo de desenvolvimento da MP Agro. Agora eu queria convidar o meu amigo Vitor Florindo para falar um pouco de tecnologias, de como o SolidWorks, de como a plataforma 3D Experience vem apoiando já desde o início do processo de desenvolvimento de equipamentos industriais, que é um desafio da MP Agro e é um desafio seu também. Então, Vitão, vai lá. Obrigado, Thiago.
Agora que a gente tem mais informações sobre o caso da MP Agro, fica até mais fácil da gente trazer muitos benefícios que a plataforma 3D Experience pode trazer para outros clientes, como também trouxe para a MP Agro. Se a gente trazer isso por um contexto de desenvolvimento de produtos, a gente pode pensar em algumas divisões, como a conexão dos dados do SolidWorks com a nuvem, a melhoria dessa colaboração entre as pessoas e até a possibilidade de várias pessoas trabalhar de forma conjunta na mesma informação, né? Vamos começar aqui pelo mais básico, como que a gente consegue conectar os dados do SolidWorks com a plataforma e fazer com que todo mundo tenha acesso de forma imediata a essa informação. Num contexto de engenharia, é muito comum os nossos usuários estarem acostumados com a interface de desenho. E essa interface do SolidWorks já está conectada com a nossa plataforma na nuvem. Ou seja, enviar essa informação desde a interface do SolidWorks para que essa informação fique disponível na nuvem é tão simples como clicar com o botão direito e enviar essa informação, ou seja, guardar essa informação dentro da plataforma 3D Experience. A partir do momento que essa informação é disponibilizada e é colocada dentro da nossa plataforma, todas as pessoas têm acesso e conseguem usar essa informação para uma atividade de visualização, até mesmo para dar sequência no processo de desenvolvimento desse produto. A interface da plataforma 3D Experience e o SolidWorks acabam se tornando a mesma coisa para o usuário final. Se a gente pensar num contexto de aproveitamento do legado de dados, que também é uma informação que é muito importante. O pessoal da MP Agro comentou que eles utilizam o legado de informação para começar novos projetos. É muito importante a gente também ter ferramentas como a gente tem hoje dentro da plataforma 3D Experience para trazer esse legado e aproveitar essa informação como referência para a criação de novos produtos. Então, com ferramentas corretas, a gente consegue escolher toda essa informação e de uma única só vez fazer essa carga de dados em massa com volume de uma só vez para dentro da plataforma, então criar uma base de dados para iniciar novos projetos e novos produtos sem ter que iniciar sempre do zero. E uma vez que essa informação foi guardada, que está dentro da plataforma 3D Experience, todas as informações podem ser encontradas de forma muito simples, né? Encontrar essa informação pode ser tão simples como colocar um código de um componente e já ter um feedback em tempo real para poder usar essa informação dentro do SolidWorks. Isso facilita muito a vida do time de engenharia, assim como a vida das outras pessoas que precisam utilizar essa informação futuramente. E aqui a gente também precisa pensar muito no aspecto de controle. Como eu posso garantir que uma informação que está em modificação não está sendo usado por várias pessoas e correr o risco de duplicar a informação, até mesmo aplicar uma modificação indevida. Então, a plataforma 3D Experience, dentro da interface do usuário de SolidWorks, já garante que ele tenha a reserva da informação e que só ele possa implementar essas modificações, sem que outras pessoas possam fazer alguma modificação de forma errada ou equivocada. Além de ter acesso a toda a árvore de conexão entre as informações de desenho. Então eu posso saber se um componente é utilizado em mais que um produto, em várias linhas de produto, e isso vai me ajudar a entender se a implementação de uma revisão pode ser feita de forma unitária, somente nesse componente, ou se eu tenho que criar um novo componente porque ele não vai ser equivalente aos produtos que já usam esse componente. Então é muito simples a vida do usuário do SolidWorks com todo o poder que a plataforma 3D Experience traz para dentro dessa interface. E outra vez, com toda uma estrutura de gestão de dados de projeto que vai garantir que várias pessoas trabalhem de forma simultânea, que várias pessoas utilizem dessa informação de forma simultânea e que você não tenha problemas de duplicação de informação ou até mesmo de criação de modificações inesperadas. Pensando agora um pouco no contexto do uso de fato da plataforma na interface cloud, né? O usuário SolidWorks que nutre essa informação, ele também tem acesso a uma interface que é 100% dentro do navegador web. Mesmo um usuário SolidWorks ou até mesmo um gerente tem acesso a toda essa informação, pode colocar ela disponível de forma mais simples para que outras pessoas possam consumir futuramente. E dentro da plataforma 3D Experience, a gente escala para muitas outras funções, como gestão de atividades, gestão de estruturas de produtos e muitos outros processos que a gente pode utilizar para otimizar o uso dessa informação.
Então aqui a gente fecha o primeiro tópico, como a conexão dos dados do SolidWorks com a plataforma faz com que a engenharia esteja conectado com todas as outras pessoas envolvidas dentro desse ciclo de colaboração. Falando um pouco mais de como essa colaboração é melhorada, se a gente pensar agora não no usuário de SolidWorks, mas num gestor, como ele pode tomar proveito dessa informação? As pessoas que tomam decisão, que trazem as solicitações de cliente, também precisam de alguma maneira ter acesso a essa informação. Então a plataforma 3D Experience facilita, porque toda essa informação está centralizada, e essas pessoas que não têm licença de SolidWorks ou nunca usaram SolidWorks, têm acesso a toda essa informação em 3D com ferramentas avançadas de visualização para que ele possa realmente entender o produto no contexto do produto, sem a necessidade de imprimir nenhum tipo de desenho ou sem a necessidade de exportar nenhuma informação. De novo, numa interface 100% na nuvem. Abriu o navegador web, já tem acesso à plataforma 3D Experience e automaticamente a todo esse conteúdo que lá dentro foi disponibilizado. E a gente não está falando só de visualizar, né? Se essa pessoa tiver interesse em fazer verificações e validações, ele pode medir, a gente acabou de ver ele criando uma espécie de separação de componentes, e toda essa gama de ferramentas vai permitir com que ele entenda de fato o produto e tome decisões mais acertadas com relação a esse produto no futuro. Então, de novo, melhorar a colaboração entre áreas, permitir que times de engenharia, times de gestão, grupos decisores tenham acesso à mesma informação ao mesmo tempo, sempre atualizada, e esse fluxo de comunicação e colaboração seja realmente pleno. E aqui a gente passa para um último tópico que é muito importante para o time da MP Agro. Eu tenho certeza que também foi um grande diferencial quando eles começaram a usar a plataforma 3D Experience, é você ter uma ferramenta que faz a gestão em tempo real das suas informações de projeto e permita que os times trabalhem de forma integrada sem se preocupar em: será que isso que eu estou aberto não tem outra pessoa trabalhando? Será que se eu salvar uma informação eu não vou escrever em cima de uma informação que outra pessoa está trabalhando? A plataforma 3D Experience faz essa gestão em tempo real. E a gente vai ver um exemplo muito prático. Então imagina que a gente tem um time onde uma engenheira tem uma atividade e tem que trabalhar em cima de determinado componente. Ela pode simplesmente, dentro da interface do próprio SolidWorks, reservar essa informação. Então, além de abrir um arquivo, que seria algo que ela faz no dia a dia, ela pode abrir essa informação e ela pode simplesmente dizer que ela quer a reserva, que ela quer trabalhar nessa informação e não quer que ninguém faça modificações enquanto ela estiver trabalhando. Isso já vai garantir que nenhuma pessoa, nenhuma outra pessoa possa fazer modificações a partir de agora nessa informação. Se a gente olhar a interface do SolidWorks do outro engenheiro agora, veja que ele tem um cadeado vermelho indicando que ele pode usar essa informação à vontade, o quanto ele quiser, mas essa informação está reservada para outra engenheira, ou seja, enquanto ela não liberar a versão que ela está trabalhando, ele vai ter acesso como somente leitura. Então as pessoas estão trabalhando em cima da mesma informação e a plataforma 3D Experience está por trás fazendo a gestão de o que pode ser modificado e o que não pode ser modificado. E o mais interessante é que a comunicação ela vai acontecer em tempo real. Da mesma forma que um engenheiro reservou parte da informação, outro engenheiro vai reservar outra parte, trabalhar nessa outra parte e ambos vão saber em tempo real quem está trabalhando em qual parte desse projeto. Além disso, dentro da própria interface cloud da plataforma, a gente tem acesso a ferramentas de comunicação que vão permitir, por exemplo, o envio de mensagens entre esses times. Então, além da comunicação através da colaboração de informações, pode ter uma colaboração do tipo chat ou até videochamadas, onde esses engenheiros podem se comunicar. E o mais legal, na interface do próprio SolidWorks, sempre que uma pessoa recebe uma mensagem, sobe um pop-up indicando para ela que ele recebeu uma mensagem. Como nesse caso, onde a gente simula um cenário onde um engenheiro atualizou a informação, envia uma mensagem informando esse outro engenheiro que essa informação foi atualizada e ele já sabe que ele pode então atualizar a versão que ele tem dentro da interface que ele está trabalhando, simplesmente clicando com o botão direito e falando: então traz para mim a nova versão do servidor. E essa comunicação faz com que eles interajam de forma rápida,
sem a necessidade de ficar enviando e-mail ou ficar se movendo até a mesa de outra pessoa e tenha sempre acesso à versão mais atualizada dessa informação. Nesse caso, isso foi muito importante, porque ter acesso a essa versão atualizada faz com que essa outra engenheira já tenha também o desenho 2D final atualizado e possa liberar isso para aprovação da gerência. Então aqui a gente basicamente finaliza esse bloco, trabalho colaborativo e trabalho em tempo real. Várias pessoas trabalhando sobre a mesma informação sem se preocupar em escrever informação de forma errada ou trabalhar em uma informação de forma simultânea com outra pessoa. E aqui a gente fecha o terceiro tópico para essa parte de ideação, que é essa possibilidade de desenvolver os produtos com times trabalhando de forma integrada e de forma simultânea. É isso. Então é isso, Thiago. Essa é a apresentação que eu tinha preparado para essa primeira parte, para esse primeiro bloco. Agora eu deixo com vocês, acredito que a gente vai ter o resto no segundo dia. Muito obrigado. Primeiro dia do Industrial Equipment Experience finalizado. Então você viu qual que é a pegada desse evento dessa vez, né? Olha quanta coisa legal a gente teve e aí em um curto espaço de tempo. Então, desde o Mário, falando um pouco da visão da Dassault sobre o segmento de equipamentos industriais aqui na América Latina, o William compartilhando ali alguns segredos do início do processo de desenvolvimento da MP Agro, e a MP Agro que acho que representa muito bem, né? As empresas de equipamentos industriais do Brasil, da América Latina, realmente faz equipamentos complexos para a indústria agro. E, para finalizar, o Vitor Florindo aí trazendo algumas dicas, algumas informações sobre como a 3D Experience pode ajudar você já no início, na concepção do seu novo projeto. Bom, não esquece, amanhã, a qualquer horário, tem mais. Até o segundo dia. Abraço!